Ló realmente ofereceu suas filhas para que uma multidão enraivecida pudesse ter relações sexuais com elas? Aqueles homens que visitaram Ló eram de fato anjos? O que esse texto polêmico da Bíblia tem de verdade e tem de mitos? É o que nós vamos falar no episódio de hoje. Então, separe o seu café, de preferência a Vero, e venha conosco, porque a teologia é por nossa conta. Eu também quero convidar você a acompanhar os cursos imperdíveis que nós temos aqui no Clube de Membros. Cada pacote dá acesso a você a uma série de cursos especiais e você, além de aprender, ainda colabora para a manutenção e o crescimento desse canal. Clica ali em Seja Membro, dá uma olhadinha, escolha o seu plano e venha ser um cafezeiro e uma cafezeira participando conosco. Um texto muito polêmico, né? Um texto muito comentado da Bíblia, no caso da Bíblia hebraica, é Gênesis, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 11, pelo menos até o versículo 11. É um texto bem polêmico, de fato, né? Que fala sobre a relação de Ló, sobrinho de Abraão, que teria escolhido o seu destino, teria escolhido o seu caminho, e ao parar em Sodoma, ele se depara com uma relação muito complexa. E, na verdade, Sodoma, Gomorra, são até hoje cidades conhecidas por causa da sua imoralidade. Mas será mesmo que o problema de Sodoma, o problema de Gomorra, era realmente a imoralidade sexual? Será que é sobre isso mesmo que nós devemos nos preocupar quando lemos essa passagem? Essa, inclusive, tem uma série de outras questões muito problemáticas. Quando dois homens tentam visitar Ló, e esses homens são chamados de anjos, e pior ainda é a reação de Ló quando a multidão tenta violentá-los ao oferecer as suas próprias filhas. Vamos ler essa passagem e tentar compreendê-la bem e ver o que é fato e o que é mito no texto de Gênesis, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 11. Ao anoitecer, quando os dois anjos chegaram a Sodoma, Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra. E disse: Eu vos peço, meus senhores, descei à casa de vosso servo para aí passardes a noite e lavar-vos os pés. De manhã retomareis o vosso caminho. Mas eles responderam: Não, nós passaremos a noite na praça. Tanto os instou que foram para sua casa e entraram. Preparou-lhes uma refeição, fez cozer pães ázimos e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado quando a porta foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos, todo o povo sem exceção. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os para que deles abusemos. Ló saiu à porta e, fechando-a atrás de si, disse-lhes: Suplico-vos, meus irmãos, não façais este mal. Ouve, tenho duas filhas que ainda são virgens. Eu vô-las trarei. Fazei-lhes o que bem vos parecer, mas a estes homens nada façais, porque entraram sob a sombra do meu teto. Mas eles responderam: Retira-te daí. Um que veio como estrangeiro agora quer ser o juiz? Pois bem, nós te faremos mais mal que a eles. Arremessaram-se contra ele, Ló, e chegaram para arrombar a porta. Os homens, porém, estendendo o braço, fizeram Ló entrar para junto deles na casa e fecharam a porta. Quanto aos homens que estavam na entrada da casa,
eles os feriram de cegueira do menor até o maior, de modo que não conseguiam encontrar a entrada. Nós vamos acompanhar até esse versículo, né? O versículo 11 do capítulo 19 de Gênesis, porque só até aqui nós já temos muitos problemas e abominações para nós analisarmos, né? E certamente essas abominações não são daqueles moradores de Sodoma, mas do que o texto bíblico está nos relatando nessa passagem, que inclui também o que aqueles homens tentavam fazer, né? Nós temos aqui algumas questões muito interessantes para a gente analisar. A primeira dessas questões é com relação a esses anjos, supostamente anjos, que aparecem na cidade de Sodoma. Ló estava lá na praça, onde as pessoas sentavam, conversavam e se reuniam. Aparecem esses dois homens, esses homens que tinham saído lá no capítulo anterior, no capítulo 18, versículo 22, e agora chegaram em Sodoma. O interessante é que lá atrás, no capítulo 18, versículo 22, eles não são chamados de anjos, eles são chamados de homens, dois homens, né? E o texto original, o hebraico, estava chamando esses homens de mensageiros, que foi traduzidos como anjos, até para dar essa ideia de sobrenaturalidade, de seres especiais, de seres espiritualizados, né? Mas nada nos garante isso. E outro ponto também que é muito curioso, tem pessoas que tentam enxergar monoteísmo no Antigo Testamento. E o que é mais grave ainda, tentam enxergar monoteísmo e Jesus no Antigo Testamento. E para alguns, quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, é uma representação de Jesus, o que não faz sentido nenhum. Naquele contexto, por exemplo, no versículo que nós lemos, Ló se prostrou com o rosto em terra diante de duas criaturas, né? Tudo bem, vamos imaginar que fossem de fato anjos, mas eram dois. Esses dois não podem ser Jesus, né? Se fosse um só, talvez poderia até fazer uma alusão, mesmo assim não se confirmaria, mas no caso são dois anjos, né? E mesmo que Ló cresse que eram anjos, ele prostrou com o rosto em terra e reverenciou estes seres. Isso nos revela que a mentalidade do Antigo Testamento era ou politeísta ou, no mínimo, monolátrica. Monolátrica. E que nós só podemos falar em monoteísmo bem lá na frente, né? Já quase no Novo Testamento, e mesmo assim essa informação é discutida. Você deve saber também que esta passagem, esta questão dos anjos, ela não é histórica. Essa passagem, ela não acontece de fato, mas ela revela a intencionalidade do autor quando a propõe. Esse autor certamente quer menosprezar a cidade de Sodoma. Ele certamente quer fazer uma campanha contrária a Sodoma, porque ele tem interesses nesse tipo de proposta, né? E por isso ficou meio que consolidado na história que Sodoma e Gomorra eram símbolos do pecado. E esse pecado era sempre entendido como a imoralidade. E o que é ainda mais violento, né? Ao longo da história, meio que se consolida uma imagem de Sodoma e Gomorra como cidades imorais e que essa imoralidade é a prática do homossexualismo, da homossexualidade. Mas, definitivamente, não é isso que o texto propõe e nem tampouco é esse o problema de Sodoma, e nós vamos ver isso agorinha mesmo, né? Outra coisa também importante é que essa história de Ló era uma saga independente, que ao longo do tempo ela foi aclopada como uma continuação da história de Abraão, tá? São duas coisas também bem importantes que você deve imaginar. Além de tudo isso, né, nós temos aqui um quadro muito sério para ser analisado.
no versículo 4, Ló instou aqueles homens ou aqueles anjos, como queira, a ficar na sua casa. E para as civilizações antigas, a hospitalidade era um valor muito celebrado, muito importante. Depois de uma certa insistência, eles vão para a casa de Ló, e aí acontece toda essa cena que nós já conhecemos bem. Depois deles comerem, se lavarem, antes de irem deitar, já está a casa de Ló cercada por uma multidão de pessoas que querem que os homens sejam postos para fora para que eles abusem sexualmente daqueles homens, para que eles tenham relações sexuais com aqueles homens. Bom, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que pensar é: o texto não está criticando a homossexualidade. O texto está criticando a violência sexual contra aqueles homens, porque, claro, não há nenhum tipo de consentimento, seria feito à força, seria um quadro absolutamente fora da normalidade, porque uma série de pessoas ali querendo fazer um determinado ritual com aqueles homens não é uma mera relação sexual, muito menos uma relação consentida, né? Mas há uma corrente na história que explica isso como um costume que havia na cidade de Sodoma. Essa história, ela dizia o seguinte, que quando um homem visitante, viajante, passava por Sodoma, se ele fosse ficar mais tempo do que apenas uma passagem, das duas uma, ou ele pagaria impostos para ficar ali, ou ele seria violentado, ou ele seria sodomizado. Esses eram os preços para que eles ficassem naquela cidade. Como esses homens passam e se estabelecem na casa de um morador, né, não vão embora tão rapidamente, os homens percebem que ou eles não pagaram impostos e nem passaram por esse processo, e eles propõem que isso seja feito e que essa regra não seja violada, né? Essa interpretação não é unânime na história, mas faz bastante sentido e talvez nos ajude a entender algumas questões por aqui, embora a gente não possa perder de vista que o texto é proposto bem depois e que quem propõe o texto tem uma intencionalidade que não é bem essa questão cultural, né? Ló insiste para que eles não fizessem aquilo de maneira nenhuma, e aí nós temos o problema mais aterrorizante dessa passagem. E agora nós temos a maior evidência de violência que essa passagem está nos explicando. O autor diz que Ló oferece 2 filhas virgens, e para serem 2 filhas virgens, elas eram bem jovens, para que a multidão violentasse elas, né? Não era o caso da multidão, porque eles não querem apenas uma relação, eles querem o cumprimento desse episódio cultural que eu citei. Agora, é absolutamente assustador e terrível que o texto bíblico normalize uma proposta como essa de Ló. É uma violência ainda maior do que a que estava sendo proposta com os visitantes da casa de Ló, que já era bastante violenta, sem dúvida alguma. Mas Ló, como pai que deveria proteger as suas filhas, as oferece como se fosse 2 objetos para a mera satisfação de toda aquela gente que ali está. Você consegue imaginar o grau de violência que é essa apresentada pelo texto bíblico e tão normalizada por ele próprio, né? Tão normalizada pelo texto bíblico? O texto não faz nenhum adendo a essa questão e é bem provável que nas culturas antigas essa proposta de Ló não tenha sido tão escandalizante quanto é para nós. E eu espero que você perceba o escândalo, a gravidade e a violência que está presente na oferta de Ló. Talvez não tenha sido do personagem histórico de Ló, se é que ele existiu, mas proposto pelo autor dessa passagem.
Independente desse caso, é uma violência que mostra como a mulher era objetificada naquela época. Como a mulher era tratada como parte da propriedade do homem, como um objeto como outro qualquer. Como a mulher não tinha valor humano nenhum, absolutamente nenhum. Para o autor dessa passagem, era mais grave o rompimento da cultura de hospitalidade do que a violência que seria feita contra aquelas duas moças. Isso é muito grave que nós temos para analisar aqui, né? É muito grave. Nós precisamos entender que até hoje, esse patriarcado, esse machismo, essa violência contra a mulher, a objetificação da mulher ainda é normalizada e ganha o apoio de discursos religiosos fundamentalistas, literalistas, daqueles que enxergam a Bíblia como literal, como inerrante. Tudo bem que é claro que esse grau diminui no nosso tempo, até por uma série de reflexões de direitos humanos, de integridade do indivíduo, da própria luta das mulheres, do feminismo, das conquistas de direitos que as mulheres conquistam ao longo dos anos, né? Mas, mesmo assim, com todos esses avanços, nos dias atuais, ainda há uma tendência de normalização da violência contra a mulher, principalmente quando se acha justificativa para essa passagem, né? E mesmo com elementos contemporâneos, há essa tendência de normalização de algum grau de violência contra a mulher. Uma pregação que estabelece que a submissão da mulher ao homem é uma vontade divina é uma evidência do quão é normalizada a violência e a objetificação da mulher nos nossos tempos e principalmente com esse apoio do discurso eclesiástico. E isso não pode ser normalizado, isso tem que ser denunciado, evidentemente denunciado. Para o autor do texto em questão, a hospitalidade valia mais do que a preservação da integridade da mulher. Que coisa, né? Que coisa muitíssimo estranha que está acontecendo aqui. E quando Ló faz essa proposta, eles dizem: você é um estrangeiro e agora quer ser um juiz? Ló, segundo aquela teoria, né, se fosse literal, teria pago impostos para estar ali, no caso, né, porque ele tinha uma condição financeira melhor para que isso acontecesse. Agora, veja, uma outra violência que muitos defendem desse texto é a condenação da homossexualidade, que não está em pauta nesse texto, que não está em questão nessa passagem, né? Aqueles homens não são homossexuais, eles têm suas famílias, suas casas, suas esposas, né? Tem mulheres naquela cidade, tem casamentos naquela cidade. A questão não é essa, a questão é a violência, a questão é a relação não consentida e, claro, a violação do princípio de hospitalidade que tinha um valor muito grande para aquelas civilizações. E tanto é verdade que Ezequiel nos ajuda a compreender qual era, de fato, o pecado de Sodoma. E eu já falei isso aqui num outro vídeo, num outro conteúdo, e provavelmente os pregadores de igreja, as pessoas ligadas à igreja, nunca explicaram isso, porque é muito mais conveniente achar que Sodoma era imoral, que essa imoralidade era a homossexualidade e tal, mas isso não se sustenta. Ezequiel, no capítulo 16, versículo 49, diz o seguinte: eis em que consistia a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Qual era o pecado de Sodoma? Na voracidade com que comia o seu pão, na despreocupação tranquila com que ela e suas filhas usufruíam os seus bens, enquanto não davam nenhum amparo ao pobre e ao indigente. O pecado de Sodoma é a ganância. O pecado de Sodoma, a iniquidade de Sodoma,
é o enriquecimento. O pecado de Sodoma é ser indiferente ao pobre e ao indigente, é não fazer nada para aliviar a dor do pobre e do indigente. A iniquidade de Sodoma, segundo o que Ezequiel mesmo está falando, é pensar só em si, na sua acumulação, e nada fazer para que haja justiça social naquele lugar, que é muito do pecado de muitas instituições religiosas de nosso tempo, né? Só querem enriquecer, acumular, uma meia dúzia tem abastança em detrimento de todo o restante e nada fazem para justiça social e nada fazem para diminuir a exploração, não lutam, por exemplo, pelo fim da escala 6x1, você nunca viu um religioso conservador fazendo isso, porque são indiferentes à injustiça e são indiferentes ao sofrimento do pobre e do indigente, que era, de fato, o pecado de Sodoma e Gomorra. Né? Então, eu espero que com esse texto, com esse conteúdo, a gente tenha pensado em algumas questões interessantes. A objetificação e a violência contra a mulher expresso no texto de Gênesis, isso não pode ser normalizado de maneira alguma, que a questão do pecado de Sodoma era muito mais complexa do que tentam dizer sobre homossexualidade, e mais do que isso também, que essa passagem ela tem uma intencionalidade daquele que a propõe, e de fato ela não é histórica, mas não é por ser histórica que ela não traz para a gente muitos pontos a serem pensados e analisados. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal e também de visitar a nossa descrição. Tem cursos imperdíveis com certificado pela metade do preço. Confira ali e em breve nos encontramos para mais um Café com Teologia. Tchau, tchau e até lá.